Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe para um amigo, para uma amiga, ative as notificações para receber novos estudos. E vamos para o último período da igreja de Laodiceia. Nós já estudamos 7 igrejas que existiam ali na Ásia Menor. Lá João recebeu ordem, ele estava preso devido ao testemunho de Jesus, devido à fidelidade da fé. Aquele que conhece todos os corações deu uma ordem para que o João escrevesse, para que João revelasse os servos de Deus, as coisas que breve iriam acontecer. E essas 7 igrejas são 7 períodos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia, e vamos estudar hoje Laodiceia. É interessante que essas 7 igrejas também são 7 períodos. A igreja de Éfeso vai do ano 31 ao do ano 100, a igreja de Esmirna do 100 ao 313, Pérgamo 313 a 538, Tiatira 538 a 1517, Sarde 1517 a 1798, Filadélfia 1798 a 1844. E esse último período, 1844 até, tem uma interrogação que a gente vai saber. Cada carta, meus amigos, tem sempre elementos em comum. A apresentação, um elogio, uma reprovação, um conselho, uma promessa. Todos nós sabemos disso. Eis aqui as promessas das 7 igrejas. Que lindo! Éfeso, árvore da vida. Esmirna, coroa da vida. Pérgamo, comeu maná, o pão escondido de Deus. Tiatira, ter o cetro, reinar com Cristo. Que coisa linda, hein? Receber a estrela da manhã, o próprio Jesus. Sarde, receber as vestes da justiça. Filadélfia, ser a coluna do templo de Deus. E Laodiceia, sentar e reinar com Cristo. Lindo, cada promessa para você, meu amigo. Cada promessa para você, minha amiga. Deus tem uma palavra profética para você. A palavra do Senhor fala em Apocalipse capítulo 3, versículo do 14 ao 17. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você és morno, não és quente nem frio, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz sobre você mesmo: sou rico, estou muito bem, não preciso de nada. Mas quer saber uma verdade? Você é infeliz, você é miserável, você é pobre, cego e nu. Quer um conselho? Compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você de fato seja rico. Compre vestes brancas para você se vestir, a fim de que a sua vergonha não seja nítida pela sua nudez. Compre de mim colírio para que você possa ungir os seus olhos, a fim de enxergar sua própria situação. Repreende e disciplino aquele que ama. Portanto, ser zeloso e arrepende. E o versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eita Deus maravilhoso, que promessa maravilhosa! Ao vencedor darei o direito que sente comigo, assim como eu sentei com meu Pai. Meus amigos, a apresentação. Jesus se apresenta nessa igreja de que forma? O Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação. Eu não encontrei elogio neste período. Você encontrou, amigo? Não encontramos elogio. Das 7 igrejas, esta é a única igreja que não tem nenhum elogio. Pasmem, é triste, mas é a verdade de Deus. Amigos,
queremos distinguir duas coisas a respeito dessa igreja. Uma é o período Laodiceia e a outra é o estado de Laodiceia. Nós podemos estar no período, mas não podemos estar no estado de Laodiceia. E o estado de Laodiceia é um estado de fazer pena. Não há elogio. Qual é a reprovação? Versículo 17. Rica e abastada, e nada tem falta. Qual o conselho? Ah, meu amigo, Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, é como um médico dos médicos. Ele diagnostica o problema de Laodiceia e agora ele traz ali o remédio, a cura para Laodiceia. Assim também ele vem como um vendedor, comprar. Ele vem como vendedor, oferecer ouro refinado, vestiduras brancas e colírio para os olhos. Meus amigos, há um paradoxo entre a igreja de Esmirna e Laodiceia. Quão diferente é as características de um cristão esmirniano comparando com o cristão laodiceiano. Igreja de Esmirna, fervorosa e espiritual. Igreja de Laodiceia, morna. Igreja de Esmirna, pobre materialmente, mas rica aos olhos de Deus. Igreja de Laodiceia, rica materialmente, mas miserável, pobre, cega e nu aos olhos de Deus. Meus amigos, vamos estudar Laodiceia? Pegue a sua Bíblia, vamos entender que é um período e que você necessariamente não pode estar no estado de Laodiceia, mas nós estamos no período de Laodiceia, que vai desde 1844, o que marca 1844, a entrada de Jesus no lugar santíssimo. Daniel 8,14, estudamos isso, que é um período da igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia começa em 1844 e vai até o retorno de Cristo. Meus amigos, a cidade de Laodiceia era interessante. Ela foi fundada pelo um líder, Antíoco II Teos. Mas antes de a gente falar daquele que fundou a cidade de Laodiceia, vamos falar que o termo Laodiceia deriva-se de duas palavras gregas, laos e dikaios, que significa povo e juízo, julgamento do povo ou povo do juízo. Esse segundo conceito eu acho mais viável, povo do juízo. Então, vamos compreender dentro desse período de 1844, que é o período do juízo investigativo, que começou desde a entrada de Jesus no lugar santíssimo e logo após o seu retorno. Então, é um período propício. Meu nobre, minha amiga, nós estamos no período profético. Tenha consciência disso, tenha certeza disso. Nós estamos na primeira etapa do juízo, chamado juízo investigativo. O juízo de Deus tem 3 etapas. Juízo investigativo, que é antes da volta de Jesus. Juízo de confirmação, que é durante o milênio, Apocalipse capítulo 20. E juízo de execução, que é depois do milênio. Meus amigos, quem fundou a cidade de Laodiceia foi um rei chamado Antíoco Teos. Na realidade, essa cidade não chamava Laodiceia. Essa cidade chamava Dióspolis, ou Cidade de Zeus, em homenagem à esposa de Antíoco Teos, a Laodice. Ele conquistou essa cidade e deu o nome de Laodiceia. Já pensou você ter um marido, minha amiga, ou um namorado que conquista uma cidade e coloca o seu nome em sua homenagem? Muita honra, você não acha? Ficava Laodiceia aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Filadélfia e 140 quilômetros da igreja matriz, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso. É interessante que a igreja na cidade de Laodiceia, ela existia desde 40 anos. Ela já existia. Paulo, quando escreveu para os Colossenses 4,16, ele pede para que a carta que foi mandada para a cidade, para a igreja de Colossos, também fosse lida na igreja ou os cristãos de Laodiceia. 3 coisas muito importantes na cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era a cidade mais rica de todas as 7. Era uma cidade próxima, era um centro comercial super bem estruturado. Lá tinha
a maior feira, a maior fábrica de lã negra, uma lã especial, que só havia em Laodiceia. Ali também ficava a cachoeira de fontes termais. E também ficava, ali em Laodiceia, uma antiga faculdade de medicina. Eles trabalhavam com colírio especial. Ali ficava o centro oftalmológico daquela região. Meus amigos, quer morar numa cidade rica, próspera? Laodiceia certamente seria o seu lugar. Preste muita atenção. É importante saber desses detalhes, porque há um conceito paradoxal entre a cidade e a igreja, assim também como foi nas demais igrejas, que nós já falamos, e nas demais cidades. Não poderia ser diferente. Estou trazendo aqui para vocês na primeira mão a moda de Laodiceia. Minhas amigas, meninas, moças, jovens, senhoras, senhoritas, eis aqui a última moda de Laodiceia. Esse era o tecido. Esse era a moda de Laodiceia. Todas as mulheres queriam os vestidos de Laodiceia, porque era uma lã diferenciada. Lá em Laodiceia também tinha um aqueduto, que era como se fosse um cano de aproximadamente 1.000 quilômetros, que trazia água quente lá de Hierápolis. Mas quando chegava em Laodiceia, essa água vinha morna, porque a fonte quente ficava em Hierápolis, que ficava aproximadamente 1 quilômetro de Laodiceia. E o extremo seria Colossos, que já era muito frio. Laodiceia ficava entre essas duas cidades, Colossos e Hierápolis. Por isso que era uma água morna. Quando chegava em Laodiceia, chegava morna. No ano 60, ocorreu um grande terremoto. O Império Romano quis dar ajuda financeira para que Laodiceia fosse reconstruída. Os cidadãos laodiceanos rejeitaram a ajuda de Roma e eles mesmos, pelas suas próprias mãos, reconstruíram a cidade. Só esse homem aqui, que era um homem rico e tinha um título de rei, Polemo, só ele construiu o anfiteatro. Então eram pessoas que tinham o maior centro bancário, era lá de moedas de ouro, de prata. Lá tinha o maior mercado têxtil, que era uma lã negra, e lá tinha o maior centro oftalmológico daquela região. Então eles se ergueram com as suas próprias pernas, meus amigos. Era uma cidade altamente suficiente, autossuficiente. Essa é a expressão. Mas vamos para o decorrer da história, vamos para a mensagem profética. Aquele que apresenta-se a Laodiceia vem como uma testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel e verdadeira, meu amigo? Quem é o princípio da criação? Entenda princípio não como criado, porque a palavra princípio aí no grego é arché, significa agente criador. Arché, do grego, ou arché, significa originador, autor da criação. É um paralelo de Colossenses capítulo 1, versículo 17. Por meio de Jesus, todas as obras de Deus foram realizadas. Ele é o arquê da criação, ele é o agente da criação, ele é o originador, ele é o autor da criação. Ele é a testemunha fiel. E ele começa como de praxe, conheço as tuas obras. Aquele que conhece todas as coisas sabe verdadeiramente quem é eu e quem é você. Entenda que essa palavra é para esse período. A testemunha fiel e verdadeira olha nos seus olhos e nos meus olhos e diz: eu sei quem você é. Talvez o seu pai não lhe conheça como eu lhe conheço. Sua esposa não lhe conheça como eu lhe conheço. Sua mãe não sabe quem você é. Mas eu sou o que sei quem você é. E quer saber quem você é? Você não é nem quente e nem frio. É como se você fosse receber uma consulta de um médico e ele desse o diagnóstico perfeito e dissesse para você: você nem é frio e nem é quente. Você é morno. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você pode até parecer, mas você não é. Não eram nem fervorosos e nem perseguidores. O diagnóstico de Laodiceia, meus amigos, era exatamente o que a testemunha verdadeira apresenta. Nem muito bons, nem muitos maus. Nem hostis e nem comprometidos.
nem mesquinhos e nem generosos, nem fiéis, nem crentes fervorosos. Não era uma coisa e nem outra. Aquele que conhece todas as coisas, o agente da criação, o autor da criação, começa agora a medir a temperatura espiritual da igreja de Laodiceia. E aí vem uma pergunta: qual é a sua temperatura espiritual? Você é quente ou você é frio? Ou você é morno? Preste atenção, meus amigos. A testemunha fiel e verdadeira sabe verdadeiramente quem eu sou. Não podemos nos enganar. A situação espiritual de mordidão da igreja de Laodiceia era mais perigosa do que a frieza. Era mais perigosa do que a frieza. Ou seja, para Deus é muito melhor você ser frio ou você ser quente. Porque a pessoa fria, ela está distante, então ela está mais próxima da graça de Deus. Essa palavra é tão forte, tão verdadeira, que Jesus falou para os fariseus que os publicanos e as prostitutas iriam à frente deles no reino dos céus. Ah, meu amigo, essa palavra é forte, mas é uma palavra de restauração. Ser morno espiritualmente é algo que causa náusea. A testemunha verdadeira, o amém. Mas ele é muito tolerante, porque ele diz que está a ponto de vomitá-lo. Ou seja, a situação espiritual da igreja de Laodiceia era a mesma situação da água de Laodiceia. Não era uma água quente, porque a água quente ela tem valores terapêuticos, e a água gelada também, mas a água morna ela causa náuseas. Será que eu tenho causado náuseas a Cristo? Preste muita atenção. O próximo versículo 17, ele diz a respeito de Laodiceia: você diz sobre você mesmo: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Ou seja, a própria Laodiceia, ela auto se engana. Jeremias 17:9, o profeta diz que enganoso é o coração. Por isso, meus amigos, você apresentar essa mensagem e compartilhar esse vídeo para alguém achando que essa mensagem é para B ou para C, você está se enganando. Essa mensagem é para mim e para você. O auto-engano, autoavaliação, eu sou, eu tenho. Meus amigos, a testemunha fiel e verdadeira diz a respeito do morno: você não faz a menor ideia o como você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, o morno para Deus é pior do que o frio. O morno para Deus é alguém infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu faço um apelo ao seu coração, em nome de Jesus. Saia desse estado. Saia desse estado. Você pode estar no período laodiceiano, mas não necessariamente você tem que estar no estado de Laodiceia. A palavra do Senhor diz que lá em Laodiceia havia fontes, mas quando a pobre alma sedenta ia atrás de beber a água fria para saciar sua sede, encontrava água morna, uma água salubre, uma água que tinha elementos que causavam náusea. A temperatura de Laodiceia provocava náusea. O cristianismo de Laodiceia provocava náusea. É isso que acontecia, meu amigo. É isso que acontece. É como se eu estivesse falando para o cidadão de São Paulo. O rio Tietê, ele tem aproximadamente 1.100 quilômetros de extensão. Praticamente ele pega o estado de São Paulo quase todo, de leste a oeste. Eu não sei se você já esteve em São Paulo, meu amigo, mas o mau cheiro daquele rio é terrível. Eu estive lá em 96, tive que passar lá de carro com os vidros baixados. É como se ele dissesse para o paulista: paulista, você é igual a esse rio. Você fede que nem ele. É isso que a testemunha fiel e verdadeira que está querendo falar para aqueles que estão nesse período laodiceiano. Ou no estado laodiceiano, melhor dizer. Quando eu vi esse texto, eu me lembrei de um único momento na Bíblia onde Jesus amaldiçoou alguma coisa. E ele amaldiçoou a figueira. A Bíblia diz que ele teve fome. Mas quando ele foi até a figueira,
não encontrou fruto. Nada encontrou senão folhas. E a palavra do Senhor diz em Marcos 11, 13 e 14, que ele diz o seguinte: ninguém jamais coma fruto de você. Meus amigos, será se o nosso cristianismo não é apenas um cristianismo de folhas, de aparência, mas não há essência em nós, não há fruto em nós, porque professamos o nome do Senhor? Ah, meu amigo, nós temos que tomar a decisão agora em nome de Jesus. Vamos sair desse estado de morno e ir para o estado de quente? A palavra do Senhor diz que você diz que é rico. É interessante que no meu interior, quando tem alguém orgulhoso, alguém que se sente maior do que os outros, as pessoas usam um termo: olha, fulano se acha. Então, é assim que a igreja de Laodiceia, ela se achava, porque ela se achava rico. Mas, meus amigos, nesse período atual que nós estamos vivendo, o período do cristianismo nunca teve tanto falta de conhecimento da Bíblia como se pode ter. Há um analfabetismo bíblico evidente, claro. É interessante que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa a respeito da Bíblia, daqueles que julgavam conhecer a Bíblia. Essa pesquisa foi feita em 2014. Desses que foram entrevistados, 81% diziam conhecer a Bíblia. 43% foram capazes de nomear os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Apenas 43% foram capazes de nomear. 50% não sabia que João Batista não era um dos 12 apóstolos. Aqui, meus amigos, não são pesquisas para pessoas que não conhecem a Bíblia. São pessoas que dizem conhecer a Bíblia. Eis aqui o cristianismo atual. 69% criam que Deus ajuda quem cedo madruga. E eles afirmam, isso está na Bíblia. 48% acharam que o livro de Tomé fazia parte do Novo Testamento. 58% não souberam responder quem pregou o Sermão do Monte. Esse o estado de Laodiceia. Esse pastor e professor da igreja presbiteriana, Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: há muitos shows, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos na Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para a palavra. Esse é o estado de Laodiceia. Outra coisa interessante, quando eu vi esse texto, tu disse que és rico e nada tem falta, eu me lembrei de uma parábola. A parábola do fariseu e publicano. Há um paralelo entre Lucas 18:11 e Apocalipse 3:17. Ou seja, lá em Lucas 18:11 diz que 2 homens foram orar. Um era o publicano, que nem sequer olhar para o céu e disse que era um miserável, um pecador. Jesus disse que esse desceu justificado. E o outro foi esse fariseu aqui. O estado de Laodiceia, o período de Laodiceia, o estado de Laodiceia é comparado a esse fariseu. Olha como há uma semelhança entre a oração do fariseu e o estado de Laodiceia. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como estes outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Aqui é o tipo de oração que muita gente diz assim: olha, eu estou bem, eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu estou muito bem, obrigado. Meus amigos, Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração. Esse homem estava enganado pelo próprio coração. E ele começa a dizer, aquela oração que esse fariseu faz, na realidade não é para Deus, é para ele mesmo. Ele está orando para ele mesmo. Nem sou como esses publicanos. Jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho. Percebe? Rico sou, nada tenho falta. Ah, meus amigos, essa é a situação. Esse é o período. Preste atenção, meus amados. A palavra é profética. A palavra é atual. A testemunha fiel e verdadeira, ela chega com um conselho, ela chega com um remédio. O médico verdadeiro fez o diagnóstico. Tu és um miserável, pobre e segue nu. Agora o médico verdadeiro chega com um remédio. E o remédio é: compre de mim ouro refinado. Compre de mim vestes brancas. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos. Agora, vem uma pergunta interessante. Como é que o laodiceiano vai comprar roupa, ouro purificado e colírio se ele é miserável, pobre e segue nu? Faz sentido a pergunta?
Só que a Bíblia responde lá em Isaías, capítulo 55, versículo 11, e é um convite que a testemunha fiel e verdadeira faz. Ó vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, o vinho e o leite. Meus amigos, o vinho e o leite eram símbolos de fartura, de riqueza, de felicidade. O convite que a testemunha fiel e verdadeira faz é que ele tem algo para vender, que ele comprou com o seu sangue, e ele dá gratuitamente àquele que reconhece o seu estado. E o que ele quer dar para você que está nesse período, a você que está nesse estado, é o ouro refinado. E sabe o que é o ouro refinado? Sabe o que é as vestes brancas? Sabe o que é o colírio? Meus amigos, a testemunha fiel e verdadeira está exortando o laodiceano a passar por uma experiência de fé. O ouro, para que atingisse a sua pureza, ele tinha que passar por um grau de temperatura altíssima. A verdadeira fé desenvolve nas provas, nos sofrimentos, nas lutas, nas batalhas e na guerra. Nós estamos num período delicado, estamos confinados nas nossas próprias casas. Será se esse não é o momento que Deus está preparando você para sair do estado morno e ir para o estado quente? A Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eu gosto da tradução, os que têm a fé de Jesus. A testemunha fiel leva agora os laodiceanos a ter a fé de Cristo. Ah, meus amigos, os laodiceanos não sabem o que é sofrer, porque eles têm tudo. Eles têm uma boa casa, têm um bom carro, têm iates, viajam de avião. Percebe que parece que o evangelho não alcança o coração porque eles não têm necessidade de nada. Mas a testemunha fiel e verdadeira diz que você tem que passar pelo fogo, pela prova, para que você desenvolva o caráter de Cristo, para que você aprenda a ter a fé de Jesus. Vestes verdadeiras, vestes brancas. Apocalipse fala das vestes brancas, meus amigos. Veste era símbolo de honra. Lembra de José, quando recebeu honras diante de Faraó? Lembra de Mardoqueu, quando recebeu honras de Naamã, seu principal inimigo? Vestes é símbolo de justiça. Isaías diz que as nossas justiças é trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 4. Meus amigos, a Bíblia está dizendo que vestes é símbolo de caráter. Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Vestes é símbolo de caráter, de justiça. Aquele que conhece Laodiceia sabe que ela não tem caráter. Ela precisa do caráter de Cristo. Sabe que Laodiceia, sua justiça é trapo de imundícia e precisa da justiça do Cordeiro. A justiça que é a justiça do Senhor. Mateus 22 fala de uma parábola de um homem que foi para uma festa, mas ele não tinha as vestes essenciais. E ele foi expulso daquela festa. É interessante que ali, antes de começar a grande festa, estava no salão. Era uma espécie de recepção. Era a antessala. E diz que o juiz foi verificar os convidados e percebeu que ele não tinha vestes nupciais. As vestes nupciais eram bancadas pelo rei. Todo mundo vestia as mesmas vestes. Não tinha como saber quem era rico e quem era pobre, porque todos estavam vestidos iguais. Assim será a salvação. A salvação é a igualdade para todos, aquele que crê. E o juiz, quando foi verificar, analisou e disse: amigo, como entrou aqui? Cadê suas vestes nupciais? E a Bíblia diz que ele emudeceu, nada falou. E em seguida ele foi expulso. A Bíblia diz que já começou o julgamento em 1844. Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Começou o juízo. Chegou a hora do juízo, Apocalipse capítulo 14. E agora o Rei dos Reis está analisando as nossas vidas. O Rei dos Reis está analisando o nosso coração. Se de fato estamos com as vestes do Cordeiro ou não. Você poderia dizer: vou para um casamento, mas por que eu devo igual aos outros? Eu vou na melhor festa. Essa é o tipo de atitude do laodiceiano. E certamente a igreja de Laodiceia, ela não está preparada para o céu.
Por isso que nós temos que adquirir deles vestes da justiça, as vestes do Cordeiro. E finalmente, ele está disposto a vender o colírio. E o que seria o colírio, meus amigos? O colírio é a capacidade de enxergar as nossas próprias dificuldades, defeitos. O colírio é o discernimento espiritual. O colírio é o Espírito Santo. A igreja de Laodiceia é uma igreja sem o Espírito Santo. É uma igreja morta. É uma igreja que não tem a vida. E a palavra do Senhor diz, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é que tem guiado a sua vida, meu amigo? Que é um Espírito que tem guiado a sua vida. Meus amados, preciso finalizar. Eu repreendo e disciplino todo aquele que ama, portanto, seja zeloso e arrependa. E arrependa-te. O arrependimento é uma prova de amor. Hebreus capítulo 12, versículos do 5 ao 11, diz que a repreensão, na primeira vista, é algo que causa tristeza, mas depois ela se torna alegria. Você já foi repreendido quando pequeno. Seus pais já disciplinaram. Você não ficou feliz porque tinha apanhado, não é verdade? Mas certamente o que ele fez foi para corrigir você, seu cidadão. Arrependimento não é o fato de você chorar. A Bíblia diz, buscais ao Senhor de todo o coração, não de uma forma superficial. Arrependimento tem a ver com mudança. A palavra arrependimento do grego é metanoia. Mudança. Dá um giro de 360 graus, meu amigo. Revê os teus princípios. Sai do estado laodiceiano, em nome de Jesus. Deus está lhe chamando. Saia desse estado antes que seja tarde demais. Apocalipse capítulo 3, 19 e Marcos capítulo 17, 21 fala de um encontro que Jesus teve com um jovem rico. Eu gosto de Marcos 17, 21. Jesus, quando encontrou aquele jovem rico e o jovem rico disse, Rabi, quero ser teu discípulo. Jesus, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, segue-me. Ele disse, Senhor, 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 todas as coisas eu faço, eu guardo os mandamentos. E Jesus disse, olha, falta-te uma coisa, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, segue-me. Meus amigos, no versículo 21 de Marcos 17, diz que quando Jesus, antes de falar essas palavras, Jesus o amou, mas ele saiu triste. Saiu triste. Ali foi o último encontro daquele jovem rico com Cristo. Aquele jovem rico representa a igreja de Laodiceia, meus amigos. E infelizmente ele se perdeu. A escritora norte-americana Ellen White escreve no seu livro que aquele jovem agora estava entre aqueles cadáveres que foi destruído o templo, o santuário de Deus, no ano 70, pelo general Tito. Meus amigos, eis que estou à porta e bato. Esse é o texto mais lindo de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta para a igreja de Filadélfia. Jesus estava com a porta aberta no céu. Agora essa porta aberta no céu foi o santuário, o segundo compartimento, o lugar santíssimo. E agora Jesus abre uma porta diante do ancião de dias, Daniel 7, 13 ao 14. Essa porta ninguém fecha, é a porta da salvação, é a porta da graça, mas agora diante de nós temos uma porta e Jesus não tem a chave para abrir, porque Jesus respeita a minha e a sua decisão, meu amigo. Essa porta só você pode abrir. E ele está batendo e ele está te incomodando. E você olha para a janela e diz, quem é esse que está aí? É um vendedor? O que ele traz? Ah, ele traz o melhor, ele traz o ouro puro, ele traz vestes macias, brancas, e ele traz um colírio, uma cura para o vírus miserável, pior do que o Covid-19, que é o pecado. Quer você abrir a porta? Ele já abriu no céu, em 1844. Agora está com as mãos erguidas para o trono, para o Pai. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz, chegai-vos ao trono da graça. Nós temos lá agora um sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, que ergue as mãos e intercede por nós. Essa porta está aberta, mas a porta do meu coração está aberta ou está fechada? Meus amigos, essa porta é a porta do nosso coração. Ainda existe graça. Ainda existe oportunidade. Não quer você tomar uma decisão? Eu quero fazer um apelo ao seu coração agora em nome de Jesus. Deus abriu uma porta para os antediluvianos. E essa porta durou 120 anos.
Deus abriu uma porta para os judeus como nação, como povo escolhido. E essa porta durou 490 anos. Agora Deus tem uma porta aberta para mim e para você. Desde 1844, há 176 anos, Jesus está esperando para entrar na porta do meu coração. Meu amigo, minha amiga, eu apelo a você. Receba do vendedor fiel esse material, essas riquezas. Receba do médico das almas a cura para a doença, para o estado de mordidão. Ele está batendo agora, parece que ele está te incomodando, não é verdade? Mas é porque ele te ama, ele se preocupa contigo. Ele quer a tua salvação. Alguém está ouvindo a voz? Alguém está atendendo as batidas? Ele tem uma promessa para você, de entrar na sua casa, ceiar com você, e você ceiar com ele. Ele tem presentes, ele tem ouro refinado, ele tem umas vestes lindas para você participar das grandes bodas do Cordeiro. Ah, meu amigo, não quer dizer um sim para Jesus? Não quer receber dele os presentes? Quer você tomar essa decisão? Ah, ele quer te chamar para ser o sacerdote e reinar com ele mil anos. Que Deus te abençoe nessa decisão. Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus esteja com você. Que você seja fiel até o fim. Em nome de Jesus. Parabéns pela sua decisão. Amém. Amém.